Você já parou para pensar que tudo o que considera real pode não passar de uma construção da sua própria mente? E se eu revelasse que, ao longo dos séculos, existiram pessoas capazes de moldar essa realidade como argila, desafiando até as leis mais rígidas da física? Mestres ancestrais, como os iogues e místicos, dominavam esse conhecimento secreto, realizando proezas que hoje parecem impossíveis. Mas por que esse poder foi escondido de nós? Porque nos fizeram acreditar que somos apenas espectadores e não criadores da nossa própria existência. A resposta pode abalar tudo o que você pensa saber sobre o mundo, e o mais surpreendente é que você já carrega dentro de si a chave para acessar esse potencial. O detalhe: poucos sabem como usá-lo da maneira certa. E aqueles que descobrem quase nunca compartilham. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar sua percepção para sempre. Uma vez que enxergar a verdade, não haverá como voltar atrás. Ao longo da história, sempre houve indivíduos que pareciam operar fora das regras do possível. Um deles foi Kuda Buck, um homem que nos anos 1930 deixou o mundo perplexo ao demonstrar uma habilidade que desafiava qualquer explicação científica. Ele enxergava sem usar os olhos. Não era truque nem ilusão. Durante anos, Buck percorreu palcos pelo mundo, realizando façanhas extraordinárias e afirmando que seu segredo estava em uma prática milenar: a meditação profunda e o controle absoluto da atenção. O que parecia mágica ganhou ainda mais peso em 1945, quando, com os olhos vendados e cobertos por panos, ele pedalou pelas ruas caóticas de Nova York, desviando de carros e pedestres em meio ao trânsito intenso de Broadway e Times Square. A plateia assistia atônita, sem entender como aquilo era possível. Como alguém poderia navegar pelo mundo sem depender da visão comum? Segundo ele, a resposta estava em um treinamento rigoroso, inspirado nas antigas técnicas dos iogues indianos. Décadas depois, sua história voltou à tona com o filme da Netflix The Wonderful Story of Henry Sugar, baseado na obra de Roald Dahl. No longa, o personagem que representa Buck revela o segredo por trás de sua habilidade: o poder absoluto da atenção focada. Quando alguém treina a mente para manter um foco inabalável, algo extraordinário acontece. A realidade começa a ser percebida de um modo completamente novo. Mas o que realmente está por trás desse fenômeno? Será que nossa visão do mundo é apenas uma pequena fatia de algo muito maior? E mais importante, qualquer um pode aprender a manipular essa energia invisível e reescrever sua própria experiência de vida. Nos próximos instantes, você vai desvendar os mistérios ocultos por trás do domínio da mente, do fluxo energético e da criação intencional da realidade. Preste atenção no que será revelado, porque, depois disso, talvez você nunca mais enxergue o mundo da mesma forma. Desde tempos imemoriais, sábios, iniciados e místicos conheciam um segredo que a ciência moderna só agora começa a decifrar. A mente humana não é um mero receptor passivo da realidade, mas uma força ativa capaz de moldá-la. Em tradições espirituais ao redor do globo, dos iogues da Índia aos xamãs das Américas, há relatos de pessoas que, ao direcionar sua atenção com intensidade, desenvolviam habilidades que desafiavam a lógica. Um dos textos mais antigos e respeitados sobre o tema são os Yoga Sutras de Patanjali, que descrevem um conjunto de poderes ocultos chamados siddhis. Essas capacidades surgem naturalmente à medida que a mente se torna mais disciplinada e focada. Patanjali explica um processo chamado Samyama, composto por 3 etapas: Dharana, concentração; Dhyana, meditação; e Samadhi, absorção profunda. Quando praticados em conjunto, esses estados conferem um controle tão preciso sobre a atenção que o indivíduo passa a influenciar diretamente a energia ao seu redor. Segundo os textos antigos, esse domínio permite desenvolver habilidades como clarividência, percepção do passado e futuro, telepatia e até a capacidade de alterar o ambiente físico. Embora muitos tratem esses fenômenos como lendas ou metáforas, a ciência moderna está começando a comprovar que o modo como focamos nossa atenção realmente transforma nossa experiência da realidade. Mas o que torna a atenção direcionada tão poderosa? Pense na sua própria rotina. Vivemos em um mundo saturado de distrações e redes sociais, notificações, notícias, preocupações cotidianas. Essa fragmentação não apenas enfraquece nossa capacidade de concentração, mas também limita nosso potencial de influenciar o que nos cerca. Quando aprendemos a direcionar a atenção de forma disciplinada, eliminando interferências externas, algo surpreendente acontece. O mundo responde ao nosso nível de foco e intenção. Aquilo em que nos concentramos com intensidade cresce e se manifesta, pois estamos canalizando nossa energia mental para alimentar aquela possibilidade dentro do campo quântico. É por isso que práticas como meditação profunda, visualização e concentração plena são essenciais para quem deseja despertar esse potencial oculto. A mente humana funciona como um feixe de luz. Quando dispersa, perde força e clareza.
mas quando focada em um único ponto, torna-se uma ferramenta de precisão capaz de romper barreiras e influenciar diretamente a energia ao redor. Foi assim que os antigos iogues, grandes mestres espirituais e até algumas descobertas da física quântica sugerem que a consciência pode atuar como um agente criador da realidade. E se tudo isso for verdade, surge uma pergunta ainda mais profunda: o que você tem criado sem perceber? Desde tempos remotos, os xamãs de diversas culturas compreenderam algo que a ciência ainda luta para explicar. A intenção é uma força invisível capaz de alterar o mundo físico e energético. Para esses mestres, a realidade não era fixa, mas maleável, podendo ser moldada pelo poder da consciência direcionada. Um dos estudiosos que mais explorou essa sabedoria foi Carlos Castaneda, que documentou os ensinamentos dos feiticeiros toltecas no México. Em seus livros, ele descreve um conceito central para o xamanismo: o intento, uma força misteriosa que sustenta e movimenta toda a existência. Segundo essa tradição, tudo no universo está interligado por essa energia e aqueles que aprendem a dominá-la podem reescrever as regras do jogo, projeção fragmentada de uma realidade maior, onde cada parte contém o todo. Se isso for verdade, então cada pensamento, cada emoção e cada intenção que emitimos não apenas influencia nossa experiência imediata, mas reverbera em toda a teia da existência. Imagine por um instante que você não é um mero espectador do universo, mas um co-criador ativo dele. Que cada escolha, cada palavra e até mesmo cada silêncio seu envia ondas de energia que moldam o tecido da realidade. Os xamãs toltecas chamavam isso de sonhar o mundo, uma prática em que a consciência desperta se torna capaz de tecer novas possibilidades a partir do vazio aparente. E se o vazio não for realmente vazio? E se, como sugerem os físicos quânticos, ele estiver repleto de potencial puro, esperando apenas pela intenção certa para se manifestar? A ciência moderna começa a desvendar o que as tradições espirituais sempre souberam: a realidade é maleável e a mente é a ferramenta mais poderosa para moldá-la. Experimentos com partículas subatômicas revelam que elas não possuem uma localização definida até que sejam observadas. Isso significa que, em um nível fundamental, a matéria não existe de forma concreta até que a consciência interaja com ela. O que chamamos de realidade pode ser, na verdade, um acordo coletivo entre mentes, uma dança de percepções que se reforçam mutuamente. E se você pudesse romper esse acordo? E se, ao invés de aceitar passivamente as limitações impostas pelo consenso, você decidisse criar suas próprias regras? A chave para essa transformação está na capacidade de dominar a própria mente. A maioria das pessoas vive em um estado de sonambulismo espiritual, reagindo automaticamente aos estímulos externos sem jamais questionar a natureza de sua percepção. Os mestres espirituais, porém, ensinam que a verdadeira liberdade começa quando aprendemos a observar nossos pensamentos sem nos identificarmos com eles, quando deixamos de ser escravos das nossas crenças limitantes e passamos a ser os arquitetos da nossa experiência. Essa mudança de perspectiva não é apenas teórica, ela tem consequências práticas. Pessoas que treinam sua mente para operar em estados elevados de consciência relatam uma sensação de expansão, como se as fronteiras entre o eu e o mundo ao redor começassem a se dissolver. Elas descrevem uma clareza incomum, uma capacidade de perceber conexões invisíveis aos olhos comuns e, acima de tudo, uma confiança inabalável na capacidade de influenciar sua realidade. Mas como acessar esse estado? A resposta está na prática constante da presença. A meditação, o silêncio interior e a observação desapegada dos pensamentos são ferramentas poderosas para treinar a mente a operar além dos padrões automáticos. Quando você se torna capaz de sustentar um estado de atenção plena, algo extraordinário acontece. A mente deixa de ser um turbilhão de pensamentos aleatórios e se transforma em um instrumento de criação consciente. Nesse estado, a intenção não é mais um desejo vago, mas uma força direcionada, capaz de alterar a própria estrutura da realidade. Os antigos sábios da Índia chamavam isso de sankalpa, uma resolução sagrada, uma semente plantada na mente que, com o tempo, floresce na forma de experiências concretas. A verdade é que você já possui esse poder. Ele está adormecido dentro de você, esperando apenas pelo momento certo para despertar. A questão não é se você pode mudar sua realidade, mas se está disposto a assumir a responsabilidade por ela. Porque, no fim das contas, a magia não está em algum lugar distante ou reservada a poucos iluminados. Ela está aqui agora, pulsando em cada célula do seu corpo, em cada pensamento que você escolhe cultivar, em cada emoção que você decide alimentar. O universo não é um lugar fixo e imutável, ele é um espelho vivo da sua consciência. E se você mudar o que reflete, mudará o que vê. A pergunta que resta é o que você escolherá criar. Monges tibetanos, a meditação do foco absoluto. Escolha um objeto, uma ideia ou um objetivo claro e concentre-se nele com toda a intensidade de sua consciência.
Feche os olhos e visualize-o como se já existisse, não como algo distante, mas como uma realidade pulsante, vibrante, tangível. Sinta cada detalhe, cada textura, cada emoção que ele desperta em você. Agora, respire profundamente e a cada expiração, imagine que está enviando essa energia para o universo, como se cada sopro fosse um feixe de luz direcionado ao seu desejo. Não permita que pensamentos dispersos ou dúvidas interrompam esse fluxo. Se a mente divagar, traga de volta com gentileza, mas com firmeza. Repita esse exercício diariamente, por apenas alguns minutos, e observe como a realidade ao seu redor começa a se moldar à sua intenção. Esse não é um truque de autoajuda ou uma promessa vazia, é a aplicação prática de leis que governam a energia há milênios. Quando você direciona sua atenção com clareza, está sintonizando sua frequência com a daquilo que deseja atrair, e o universo, como um espelho perfeito, responde, não por magia, mas por ressonância, não por acaso, mas por alinhamento. Cada vez que você escolhe focar em algo, está alimentando sua existência com sua própria força vital. E o que você alimenta, cresce. Mas aqui está o detalhe crucial. A energia não distingue entre o que é bom ou ruim para você. Ela simplesmente segue sua atenção. Se você passa horas remoendo medos, inseguranças ou ressentimentos, está fortalecendo exatamente essas realidades. Se, por outro lado, dedica tempo a cultivar gratidão, confiança e visão, está construindo um campo energético que atrai experiências alinhadas a esses estados. A escolha é sempre sua, e é justamente essa liberdade de decidir para onde direcionar sua energia que torna o poder da consciência tão revolucionário. Imagine, por um momento, que sua vida é como um jardim. As sementes que você planta hoje são as flores ou as ervas daninhas que colherá amanhã. Se regar apenas o solo da escassez, colherá frutos amargos. Se, porém, nutrir as raízes da abundância, da alegria e do propósito, verá brotar uma paisagem vibrante, cheia de cores e possibilidades. O solo é o mesmo. A diferença está no que você escolhe cultivar. E se eu dissesse que você já tem todas as ferramentas necessárias para transformar esse jardim, que não precisa de permissões, de condições ideais ou de circunstâncias perfeitas para começar, que o único requisito é a disposição de assumir o controle do que já é seu por direito. A energia vital não é um recurso escasso, ela é infinita, disponível a qualquer um que se disponha a acessá-la. O que falta, muitas vezes, não é poder, mas consciência. Consciência de que você não é um espectador passivo da sua vida, mas o arquiteto ativo dela. Então, pergunto novamente, o que você escolherá criar, não amanhã, não quando as coisas estiverem melhores, mas agora, neste exato instante, porque a realidade não espera. Ela se molda ao seu foco, à sua vibração, à sua intenção. E se você ainda não viu as mudanças que deseja, é porque ainda não direcionou sua energia com a intensidade necessária. Mas isso pode mudar. Hoje, agora, basta decidir. Místicos. Essa prática ancestral não é um simples exercício de concentração, é um portal. Um convite para treinar sua mente a operar além dos limites do ordinário, onde cada olhar fixo na chama se transforma em um ato de alquimia interior. Posicione a vela a cerca de 40 centímetros de distância, de modo que a chama dance exatamente na altura dos seus olhos. Não é apenas uma questão de distância, mas de alinhamento. Seu olhar, sua intenção e a luz devem se fundir em uma única corrente. Observe, então, o coração escuro da chama, aquele ponto onde o fogo é mais denso, mais vivo. É ali que você deve ancorar sua atenção, como se cada partícula de luz fosse um fio que te conecta diretamente ao centro do seu poder. Os pensamentos virão inevitáveis como ondas, mas não lute contra eles. Apenas reconheça sua presença e, com a suavidade de quem retorna ao lar, traga sua mente de volta à chama. Cada vez que fizer isso, estará forjando uma nova camada de disciplina, uma nova fronteira para sua capacidade de criar. E quando a mente finalmente se aquietar, quando o silêncio interno se tornar mais alto que qualquer distração, feche os olhos. Agora não é mais a chama que você vê, é a sua própria realidade se desdobrando diante de você. Visualize seu desejo não como algo distante, mas como uma cena viva, pulsante, que já existe no tecido do tempo. Sinta o peso do objeto em suas mãos, ouça as vozes ao seu redor, perceba o cheiro do ambiente, o sabor da vitória. Não é uma fantasia, é uma projeção consciente do que já é seu, esperando apenas que você o reivindique com a força da sua convicção. Para potencializar essa experiência, comece com 3 ciclos de respiração no estilo Wim-Hof. Inspire profundamente pelo nariz, enchendo os pulmões até o limite, e expire com a mesma intensidade, como se estivesse liberando anos de dúvidas e hesitações. Essa simples prática não apenas oxigena seu corpo, mas também dissolve os bloqueios energéticos que impedem sua mente de operar em sua máxima potência. A clareza que você busca não está no futuro, está aqui agora, esperando que você a reivindique. Quanto mais você repetir esse exercício, mais sua mente se tornará uma ferramenta afiada, capaz de cortar a névoa da incerteza e revelar o caminho com precisão cirúrgica.
Não se trata apenas de manifestar desejos, trata-se de dominar a arte de viver intencionalmente. Cada sessão é um passo rumo a uma versão de você que já sabe que a realidade é maleável, que a mente é o pincel e o universo a tela. E então eu pergunto, qual realidade você tem escolhido construir para si mesmo? Você ainda acredita que as circunstâncias ditam seu destino? Ou já entendeu que é a sua atenção, a sua energia, a sua fé inabalável que moldam o mundo ao seu redor? Não responda agora. Experimente, pratique e depois venha me contar nos comentários o que mudou, porque a verdade não está nas palavras, está na experiência, e eu leio cada uma delas. Se esse conhecimento ressoou em você, não o guarde só para si. Compartilhe com alguém que está pronto para despertar, para quem precisa lembrar que o poder sempre esteve dentro de si. E se quiser fortalecer essa mensagem, deixe seu like, um gesto simples, mas que ecoa como um sim para o universo. Mas não pare por aqui. Se você quer ir além, se quer acelerar sua jornada rumo à maestria, assista ao vídeo que está aparecendo agora. Ele é a chave que faltava para destravar o próximo nível da sua evolução. Estou te esperando lá. Até breve.